Fala, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e vamos continuar a leitura do livro dos Números. Vamos lá. Capítulo 8. A luz de Javé. Javé falou a Moisés: Diga a Arão, quando você acender as lâmpadas, faça de modo que elas iluminem a parte da frente do candelabro. Arão assim fez. Colocou as lâmpadas de tal modo que iluminassem a parte da frente do candelabro, conforme Javé havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro cinzelado, desde o pedestal até a haste. Ele foi feito de acordo com o modelo que Javé havia mostrado a Moisés. Consagrados de Javé. Javé falou a Moisés: Escolha levitas entre os filhos de Israel e purifique-os do seguinte modo: faça sobre eles uma aspersão com água da expiação. Depois passarão a navalha por todo o corpo, lavarão suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão o bezerro, com a correspondente oferta de flor de farinha amassada com azeite. Então você pegará outro bezerro para o sacrifício pelo pecado. Faça que os levitas se aproximem da tenda da reunião e convoque toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando os levitas estiverem diante de Javé, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, em nome dos filhos de Israel, os apresentará a Javé com um gesto de apresentação, para que eles possam desempenhar as tarefas de Javé. Os levitas colocarão a mão sobre a cabeça dos bezerros e você os oferecerá pelo pecado dos levitas, um como sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Coloque depois os levitas diante de Arão e seus filhos e ofereça-os a Javé, com o gesto de apresentação. Desse modo, separe do meio dos filhos de Israel os levitas para que pertençam a mim. Então, os levitas poderão começar a servir na tenda da reunião. Purifique-os e ofereça-os com o gesto de apresentação, porque os levitas me foram dados pelos filhos de Israel, e em troca de seus primogênitos eu os reservo para mim. Todos os primogênitos de Israel, homem ou animal, me pertencem. Eu os consagrei a mim mesmo, desde o dia em que matei todos os primogênitos do Egito. Por isso eu reservo para mim os levitas, em troca dos primogênitos dos filhos de Israel, e os entrego a Arão e seus filhos, como doação dos filhos de Israel, para que façam o serviço dos filhos de Israel na tenda da reunião e para que realizem o rito pelo pecado em favor dos filhos de Israel. Desse modo, nenhuma desgraça atingirá os filhos de Israel quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel fizeram com os levitas tudo o que Javé havia ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram de seus pecados e lavaram suas roupas. Arão os ofereceu a Javé com o gesto de apresentação e, para purificá-los, realizou com eles o rito pelo pecado. Os levitas foram, então, admitidos para cumprir sua função na tenda da reunião, na presença de Arão e seus filhos. Desse modo se cumpriu tudo o que Javé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Javé falou a Moisés: A partir dos 25 anos, os levitas farão os trabalhos da tenda da reunião. Aos 50 anos eles se aposentarão e não prestarão mais serviço. Poderão ajudar seus irmãos montando guarda na tenda da reunião, mas não trabalharão. Tais são as disposições quanto às funções dos levitas. Capítulo 9. A celebração da Páscoa. 2 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no primeiro mês, Javé falou a Moisés no deserto do Sinai: Os filhos de Israel celebrarão a Páscoa na data marcada, no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer. Celebrarão a festa conforme todos os seus estatutos e normas. Moisés mandou os filhos de Israel celebrar a Páscoa, e eles a celebraram no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer no deserto do Sinai. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Alguns homens estavam impuros porque haviam tocado num cadáver, e nesse dia não puderam celebrar a Páscoa. Apresentaram-se no mesmo dia a Moisés e Arão e lhes disseram:
estamos impuros porque tocamos num cadáver. Porque não nos deixa trazer a nossa oferta a Javé no tempo determinado, junto com os outros filhos de Israel? Moisés respondeu: Esperem até que eu saiba o que Javé vai ordenar a respeito de vocês. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Se alguém de vocês ou de seus descendentes estiver impuro por ter tocado num cadáver ou estiver numa longa viagem, deverá celebrar a Páscoa de Javé no dia 14 do segundo mês ao entardecer. Comerão a Páscoa com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deverá sobrar nada para o dia seguinte, nem se quebrará osso nenhum do cordeiro. Deverão celebrar a Páscoa conforme o ritual. Quem estiver impuro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa será excluído do seu povo, porque não trouxe a oferta para Javé no tempo certo. Deverá carregar a própria culpa. O imigrante que mora entre vocês deverá celebrar a Páscoa de Javé conforme o ritual e os costumes da festa. O mesmo ritual vale tanto para o imigrante como para o nativo do país. Discernir a vontade de Deus. No dia em que foi montado o santuário, a nuvem cobria o santuário, isto é, a tenda da reunião, e desde o entardecer até o amanhecer, ela ficava sobre o santuário com um aspecto de fogo. Acontecia sempre o mesmo. De noite, a nuvem cobria o santuário, tomando aspecto de fogo até o amanhecer. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Quando ela parava, aí eles acampavam. Eles se punham em marcha ou acampavam conforme a ordem de Javé. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre o santuário. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre o santuário, os filhos de Israel observavam a ordem de Javé e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o santuário. Então, permaneciam acampados ou partiam, de acordo com a ordem de Javé. Às vezes, a nuvem ficava desde o entardecer até o amanhecer e, quando ela se levantava, ao amanhecer, eles se punham em marcha. Outras vezes, ficava um dia e uma noite. E, quando ela se levantava, eles partiam. Outras vezes ainda, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou até um ano. Os filhos de Israel ficavam acampados e não partiam. Quando a nuvem se levantava, então partiam. Eles acampavam ou partiam de acordo com a ordem de Javé. Respeitavam a ordem de Javé que era comunicada para Moisés. Capítulo 10. Deus convoca o povo. Javé falou a Moisés: Faça 2 trombetas de prata lavrada, para convocar a comunidade e dar o toque de partida para os acampamentos. Ao toque das 2 trombetas, toda a comunidade se reunirá com você na tenda da reunião. Quando for tocada uma só trombeta, os chefes dos clãs se reunirão com você. Ao primeiro toque agudo, os que estiverem acampados a leste se colocarão em movimento. Ao segundo toque, partirão os que estiverem acampados no sul. Será dado um toque para que se ponham em marcha. Para convocar a assembleia se dará um toque, mas não agudo. Os sacerdotes, filhos de Arão, ficarão encarregados de tocar as trombetas. Essa é uma lei perpétua para vocês e seus descendentes. Quando vocês estiverem no seu país e tiverem que sair para lutar contra o inimigo que os esteja oprimindo, vocês tocarão a trombeta para o combate. Então, Javé, o seu Deus, se lembrará de vocês e os salvará de seus inimigos. Também nos dias de festas, solenidades ou começo de mês, vocês tocarão as trombetas para anunciar os holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o seu Deus se lembrará de vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Segunda parte. O povo de Deus em marcha. Partida para a terra prometida. No dia 20 do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou sobre o santuário da aliança. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, conforme sua ordem de marcha, e a nuvem parou no deserto de Farã. São estes os que partiram em primeiro lugar, conforme a ordem de Javé, transmitida por Moisés. Em primeiro lugar, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá.
por esquadrões, sob as ordens de Naasson, filho de Aminadab. Judá estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Issacar, chefiado por Natanael, filho de Suar, e pelo esquadrão dos filhos de Zabulon, chefiado por Eliabe, filho de Elon. Em seguida, o santuário foi desmontado e partiram os filhos de Gerson e os filhos de Merari, encarregados de transportar o santuário. A seguir partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Ruben, por esquadrões sob as ordens de Elissur, filho de Sedeur. Ruben estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Simeão, chefiado por Salamiel, filho de Surizadai, e pelo esquadrão dos filhos de Gade, chefiado por Eliasaf, filho de Reuel. Partiram então os filhos de Caate, encarregados de transportar o santuário, de modo que o santuário já estaria montado quando eles chegassem. Partiu depois a bandeira do acampamento dos filhos de Efraim, por esquadrões sobre as ordens de Elissamã, filho de Amiúde. Efraim estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Manassés, chefiado por Gamaliel, filho de Fadassur, e pelo esquadrão dos filhos de Benjamim, chefiados por Abidã, filho de Gedeão. Por último, fechando a retaguarda, partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Dan, por esquadrões, sob as ordens de Aiezer, filho de Amizadai. Dan estava acompanhado pelo esquadrão dos filhos de Asser, chefiado por Fegiel, filho de Ocrã, e pelo esquadrão dos filhos de Neftali, chefiado por Aira, filho de Enã. Foi essa a ordem de partida, por esquadrões dos filhos de Israel, quando se puseram em marcha. Moisés disse ao seu sogro Robabe, filho de Raguel, o Madianita: Vamos partir para o lugar que Javé prometeu dar a nós. Venha conosco e o trataremos bem, porque Javé prometeu coisas boas para Israel. Robabe respondeu: Não vou. Prefiro voltar para minha terra natal. Moisés insistiu: Não nos abandone, porque você conhece este deserto e os lugares onde podemos acampar. Você pode ser o nosso guia. Se você for conosco, nós repartiremos com você as coisas boas que Javé nos der e o trataremos bem. Partiram então da montanha de Javé e andaram durante 3 dias. Durante todo o tempo, a arca da aliança de Javé ia na frente, providenciando um local onde eles pudessem descansar. Durante o dia, a nuvem de Javé ficava sobre eles desde quando partiram. Quando a arca partia, Moisés falava: Levanta-te, Javé, que teus inimigos se dispersem e os que te odeiam fujam da tua presença. Quando a arca estava em repouso, Moisés dizia: Descansa, Javé, entre as multidões de Israel. É isso aí. Hoje lemos 3 capítulos da Bíblia. Eu agradeço você que acompanhou até aqui. Escreve aí, tamo junto, tá bom? Grande abraço, façam todos um ótimo dia, que Deus continue te abençoando. Beijão no coração.